A violência contra a mulher aumentou, segundo o Ministério Público de São Paulo, durante a pandemia. Só em março houve um crescimento de quase 30% na concessão de medidas protetivas em todo o estado. O número de mulheres mortas dentro de casa em São Paulo quase dobrou entre os meses de março e abril. O levantamento da Secretaria Estadual da Saúde mostra um aumento no número de atendimentos a casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Antes de começar, eu quero dizer que cada caso é único. Eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer ou me achar dona da verdade, mas é que já faz alguns anos, muitos anos na verdade, que eu lido sempre com mulheres, crianças, adolescentes que são vítimas de abuso, são vítimas de violência doméstica e por medo, por vergonha, não abrem isso pra ninguém. Eu já vi vários casos de mulheres que eram espancadas pelos maridos, mas a igreja falava que elas não poderiam expor o marido ou não poderiam falar nada pra ninguém, ou que deveriam manter aquele casamento mesmo sofrendo agressão física. Mas uma coisa eu quero dizer: você não precisa passar por isso. Eu quero trazer uma verdade para a sua vida que talvez te liberte. Nós não precisamos passar por isso. Eu já vi cada caso que é de cortar o coração. E às vezes a gente acha que a Bíblia não nos orienta sobre isso, mas até a Bíblia deixou muito claro. A Bíblia tem um caso de abuso, a Bíblia fala sobre divórcio, a Bíblia fala sobre isso. E eu quero falar um pouquinho sobre o que é casamento. Casamento é uma instituição divina e o plano dele é que o casamento seja até a morte, é que o casamento seja realmente duradouro. Mas existem casos que a Bíblia menciona onde pode haver sim um divórcio, que está lá em Mateus 18 e Coríntios 7, por causa do pecado do homem que corrompeu o plano original de Deus. Há sim um meio de escape para quando alguém não quer, porque uma pessoa que abusa, uma pessoa que maltrata, uma pessoa que espanca, uma pessoa que trai, infelizmente ela não está vivendo o casamento de fato. E o pecado faz isso com as pessoas. Então vamos falar sobre adultério. Você não é obrigada a aguentar uma vida de adultério. Existem casos de mulheres que perdoaram seus maridos, que o casamento foi restaurado. Eu já vi casos lindos de mulheres que oraram pelos seus maridos por 20 anos, que seu marido foi infiel, mas que de alguma maneira Deus tratou, restaurou, e hoje eles vivem bem, vivem de verdade uma família muito boa. Só que tem casos de homens ou de mulheres que não mudam. Existem casos sim de homens e mulheres que não querem mudar, e já vi mulheres morrendo achando que o marido ia mudar e nunca mudou. Então assim, eu não posso dizer para você se você deve separar ou não, mas o que eu posso dizer é que você tem a liberdade de escolha. Você, orando a Deus, busca dele uma direção e fala com Deus: Deus, eu devo persistir, esse homem há chance de mudança, ele vai mudar, ou o que o Senhor diz sobre isso? Sabe? Mas você não é obrigada a permanecer num casamento onde o homem te adultera o tempo todo, onde ele te trai o tempo todo. Você tem aval bíblico, se for necessário, para se separar sim, e ninguém pode julgar você por isso. Agora, sobre violência doméstica. A Bíblia não fala exatamente sobre violência doméstica, mas fala sobre abandono. Lá em Coríntios 7 você vê lá. E, de alguma maneira, violência doméstica já é um abandono corporal. A pessoa, quando bate, espanca o seu cônjuge, de alguma maneira ele já abandonou o amor, o respeito, e ali já passou dos limites faz tempo. Então eu considero sim como um caso de abandono. Falta de responsabilidade. Então você, mulher, tem o direito de sim denunciar o seu marido. Se você também, às vezes há caso contrário, né, de a mulher bate no marido, você também tem o direito de denunciar o seu cônjuge. Eu recomendo procurar, se você faz parte de alguma igreja e seu marido, se é cristão, se é que a gente pode chamar isso de cristão, você tem o direito de chegar nas suas autoridades espirituais, com seus pastores, e falar assim: olha, acontece isso lá em casa, meu marido me espanca, minha esposa me espanca. E se suas autoridades espirituais conversarem com ele e não resolver, você tem todo o direito de denunciar sim. Existe a Lei Maria da Penha, é crime. Espancar é crime, violência doméstica. Então você tem sim o aval e também, biblicamente, o aval para também confrontar isso de alguma forma. Falando agora sobre abuso.
Infelizmente, 70% dos abusos que acontecem hoje, as vítimas são menores de 13 anos de idade. São média de 180 abusos por dia, sendo 4 por hora. Você já parou para pensar o quanto isso é sério? Na capital de Curitiba, mostra uma pesquisa que a cada 4 mulheres, uma já sofreu abuso. Isso é muito sério. Tá na hora da igreja fazer alguma coisa, gente. E o pior disso é que são as nossas crianças. Eu ministro muito em igrejas e a maioria das igrejas que eu ministro tem casos de mulheres indo conversar comigo de abuso. Crianças, eu já ministrei muito para crianças e é incrível o número de crianças que são molestadas dentro das suas casas. Nós precisamos combater isso, sabe por quê? Porque se o abusador não for confrontado, ele continua abusando. Se o abusador... Qual o problema do abuso? É que quem sofre o abuso normalmente fica muito envergonhado. Ele tem medo de falar. Quem sofre abuso, eu já sofri por algum tempo abuso. A gente se sente de alguma maneira culpado. A gente fica com medo de alguma maneira as pessoas olharem como a gente estivesse errado. Mas a gente precisa combater os abusos que têm acontecido. Alguns casos que eu lidei, as mães sabiam dos abusos dos tios, dos avós, até de pais, e não fizeram nada. Eu já cheguei como pastora e conversei com mães que falaram assim, mas o que eu posso fazer? Cara, denuncia, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Na Bíblia fala muito sério sobre quem sabe o que é certo fazer e não faz, em Tiago 4,17. Você vai ver também em Provérbios 21,3. Nós devemos fazer justiça. Nós, como pessoas de Deus, precisamos sim lutar por essas crianças indefesas. Lá em Mateus 18, 5 e 6, Jesus fala gravemente contra quem prejudica as crianças. Nós precisamos fazer alguma coisa como igreja. Nós, como cristãos, precisamos fazer algo. Nós precisamos orientar nossas crianças a não deixarem tocar na parte íntima delas. E se tocar, falar para alguém. Para que a gente possa operar a cura. Sabe por que isso está tão grave? Porque não se fala sobre isso. Porque não é tratado isso. E o meu canal não é um canal ativista, essas coisas, mas Deus me incomodou muito para falar sobre isso. Para quem não sabe, nós estamos em Maio Laranja e de alguma maneira tem uma campanha sobre isso, mas você vê que não é tão forte essas campanhas. A gente já ouviu falar sobre outras campanhas, né? Mas sobre abuso é tão difícil falar, é tão raro, é tão difícil encontrar orientações nas escolas, orientações nas igrejas, orientações onde deveriam ser orientadas essas coisas. Então, se você está me assistindo, se você passa por algum tipo de abuso, por violência doméstica, por traição, por alguma coisa que você vê que é crime, por favor, eu te peço, converse com seu pastor, com seu líder, não guarde isso para você. Converse, você passa por isso ainda, e seu pastor não faz alguma coisa, os seus líderes, pelo amor de Deus, denuncie. Deus tem levantado, graças a Deus, homens e mulheres corajosas ou loucas, como você achar melhor dizer, que tem combatido isso, que tem falado sobre isso. E eu creio que é assim que a gente vai diminuir esses índices, é assim que a gente vai curar e sarar essa terra. Quando a igreja começar a falar sobre isso, quando a igreja começar a curar, a combater isso. Porque às vezes a gente é tão focado em ajudar, em curar pessoas, só que a gente pode muito bem prevenir para que isso não aconteça. Vamos prevenir a igreja, vamos prevenir as pessoas, vamos cuidar das nossas crianças. Nós precisamos falar sobre isso. E você, eu, não precisamos passar por isso.